noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos completando, entrando no nosso 38º dia de jejum e oração. É muito bom quando nós nos propomos a fazer jejum e oração para dizer para o Senhor que Ele é muito mais importante para nós do que qualquer alimento, de qualquer alimentação. Mas com isso nós não estamos fazendo sacrifício, porque sacrifício maior que o Senhor Jesus fez por nós não poderíamos nunca, fazê-lo. Mas quando nós nos propomos, o jejum, ele é um propósito que a gente faz, não para mudar a Deus. Já falei isso outras vezes, mas é importante porque sempre está chegando pessoas novas, no nosso grupo de propósito. Mas o jejum, ele muda você. Ele me muda, porque eu fico mais perto de Deus. O jejum me aproxima, porque eu tenho um compromisso de orar mais vezes. Eu tenho um compromisso de confiar no Senhor. Eu tenho um compromisso de saber que Ele é o único poderoso, é o único Deus, é o Deus de Israel. E isso tudo faz com que a minha fé e mesmo os estudos da palavra, todas as noites a gente se encontrando aqui e nos fortalece, Então, o jejum é um tempo de Deus agir na nossa vida. Hoje, então, nosso tema da semana é a batalha espiritual. Nós estamos no 4º dia e o tema de hoje é a armadura de Deus. Então, vamos ler sobre a armadura em Efésios 6, versículo 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso que nós estamos fazendo, mediante esse jejum e esses 40 dias de propósito de oração. Nós estamos obedecendo o que a palavra está dizendo. Nós estamos sendo fortalecidos no Senhor nosso Deus e na força do seu poder. Nós só teremos vitórias, sobre o inimigo que veio ao mundo para nos matar, roubar e destruir a nossa vida, se nós nos fortalecermos no Senhor, mas diariamente. A nossa vida com o Senhor deve ser todos os dias, orando, jejuando e lendo a palavra. Versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. O inimigo é astuto, o inimigo ele levanta ciladas, ele levanta ataques sobre a nossa vida para realmente nos destruir, para nos enfraquecer, para que nós possamos deixar a nossa fé. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, como os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ontem nós aprendemos aqui no Ministério Café com Fé sobre as regiões celestiais. A Bíblia deixa muito claro onde estão Deus, Jesus à sua direita, e onde também é travado as guerras espirituais, as lutas espirituais. Nós aprendemos bastante ontem, anteontem, sobre as regiões celestiais. Esse versículo deixa muito claro para nós que a nossa luta não é contra, quando a palavra de sangue e carne está se referindo ao homem. Não é contra o homem, contra a mulher. A nossa luta não é contra o nosso filho, o nosso marido. A nossa luta não é contra a nossa sogra, a nossa nora. Não. A nossa luta, a palavra de Deus está te ensinando nesta noite, é contra os principados. Quem são principados? São forças demoníacas, organizadas em hierarquia. São forças dominadas pelo diabo. E ele usa as pessoas, Ele entra, ele invade as nossas vidas, as nossas famílias, através da pessoa, através do homem, através da mulher. Então a nossa luta é contra os principados, é contra o diabo, não contra as pessoas. E a Bíblia diz também, é contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É Satanás que controla a rebelião contra Deus.
Ele quer nos colocar de mal de Deus, ele quer nos afastar de Deus. E a nossa luta também é contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Né? Jesus já venceu essas forças do mal na cruz. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu ali toda a obra maligna contra a sua vida e contra a minha. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento com Jesus íntimo, né, de compromisso com Ele, de oração todos os dias, de palavra, de temor, de respeito a Ele. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui a palavra de Deus, ela está nos dando o ensinamento de qual arma nós devemos usar. A nossa língua? Os nossos atos? Não, a nossa luta é contra as potestades do mundo espiritual. E para isso nós devemos nos proteger usando a armadura de Deus. O que é a armadura? Você sabe? A armadura é aquela que o Senhor Jesus nos veste e providencia, né, para nós. No dia, para usarmos no dia mau, para usarmos na tentação, para usarmos quando nós estivermos passando por ataques, por ciladas do inimigo, muitas vezes usando pessoas contra nós, para nos dizer palavras terríveis, para nos menosprezar e várias outras coisas. Versículo 14, estais firmes, cingi-vos com a verdade, né? E vestindo-se da couraça da justiça, a verdade, né? Que é o Senhor Jesus, que é a palavra, né? A couraça, que é a justiça de Deus na sua vida. Está dizendo mais no 15, calçai os pés com a preparação do evangelho, que a palavra de Deus seja o equipamento que proteja os teus pés, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual é a arma espiritual que você tem contra os ataques do inimigo? A fé, o escudo, a proteção da fé. Tomai também o capacete da salvação, que você possa cobrir a sua cabeça, os seus pensamentos com a salvação do Senhor Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a tua arma espiritual, que a tua espada seja a palavra. O Senhor Jesus, ele usou da espada, né? Ele usou da palavra quando ele foi tentado pelo inimigo. Você sabe disso? Que ele revidou o inimigo com a palavra de Deus. Versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais aqui, né, uma confirmação que nós devemos orar e suplicar o tempo todo. O que vai, quando nós iremos, posso dizer assim, nós iremos vencer a guerra espiritual, a guerra do mal contra a nossa vida, orando, suplicando em tempo todo. Que mensagem maravilhosa que a palavra de Deus está nos preparando hoje. Nós já aprendemos, né, gente, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Você consegue ter entendimento disso? Né? Você consegue enxergar que as suas batalhas, muitas vezes, elas são espirituais? E que a vitória já está garantida pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós já temos a vitória em Jesus. Nós precisamos ir para Jesus e reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. O fato de estarmos na batalha implica que devemos estar sempre preparados, não é verdade? Nós não sabemos quando o inimigo se levantará, nós não sabemos quais as armas que ele vai usar contra nós, então nós devemos estar sempre preparados. Nesse texto que nós lemos, a palavra fala para nós, ela nos ensina, nos exorta, em primeiro lugar, a nos fortalecermos. Olha que sabedoria. Se você estiver firme no Senhor, firme na palavra, firme na oração, você tem condições de enfrentar, né, uma guerra. E nesta batalha, nós não podemos pelejar com nossas próprias forças. Não, de jeito nenhum. Nós temos que pelejar com a força que vem
do poder do Senhor. Nunca nós podemos nos apoiar no nosso conhecimento, na nossa experiência. Sempre devemos nos apoiar em Deus e no poder da sua palavra. Por isso precisamos estudar a palavra, para termos a palavra na nossa mente, no nosso coração. Depois de estarmos fortalecidos, como a palavra nos ensina, fortalecidos, eu digo espiritualmente, devemos nos revestir com a armadura de Deus. Ela é composta de verdades espirituais referentes, ao trabalho que Jesus fez em nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia, ela garante que quando nós aceitamos Jesus Cristo, a verdade da palavra e aceitamos também a palavra, essa palavra começa a viver em nós, pois Cristo é a própria palavra, Ele é a verdade, Ele é a palavra. E nós também seremos justificados pela fé que nós temos em Jesus. A palavra nos exorta para que nós possamos levar esse evangelho, pregar essa palavra que nós conhecemos em tempo e fora de tempo. Manda a gente viver pela fé, Pois o justo, aquele que foi justificado por Jesus, ele vive não por aquilo que ele vê, ele vive pela fé. Mesmo que você esteja vendo uma montanha de problemas, mesmo que você esteja vendo uma investida do inimigo, um ataque, uma cilada do diabo, você não vai fraquejar, porque você vai viver pela fé, a fé em Jesus Cristo, porque você é uma pessoa salva que tem vida eterna, Nós temos a palavra de Deus e ela é a espada que nos defende, que você possa estar sempre armado, com a espada da palavra. Leia várias vezes, estude essa palavra. Assim como o soldado, a gente gosta de fazer uma comparação sempre. Ele dá uma olhada na sua arma, ele olha a sua armadura para ver se está tudo bem, se está tudo funcionando, para a batalha quando ele precisar usar aquela arma. Assim somos nós na nossa vida. Nós devemos sempre estar espiritualmente revestidos, de autoridade, de poder, de fé, do Espírito Santo, do Senhor Deus, da palavra, para nós podermos vivermos o nosso dia a dia e o dia da grande vitória na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que você tome posse dessa armadura que é a palavra, que é a presença do Senhor, que é o Espírito Santo na sua vida. Que o Senhor te abençoe hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã nesse mesmo horário.